Então, assim, antes da bola rolar, otimismo pro Flamengo e pessimismo pro Vasco. O trunfo é o Carille, pensando no Vasco. Mas, para mim, assim, o que eu vejo hoje é um risco muito grande você ficar com a linha muito baixa, trazendo o Flamengo para jogar perto da sua área. De uma hora para outra sai um gol. E se sair um gol rápido, a tendência é que saia outro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. O que a imprensa falou, as últimas notícias, já começaram as análises para esse grande clássico entre Flamengo e Vasco. O Mengão enfrentou, teve o Fla-Flu, teve o Flamengo e Botafogo, agora Flamengo e Vasco na sequência. Sensacional, 3 jogos ali para testar a força desse elenco e o Flamengo vai com tudo, é muito favorito contra o Vasco. A imprensa ali acabou fazendo aquela análise, comentou que se o Vasco não tomar cuidado vai tomar uns e outros gols do Mengão. Então é importante ver o que a imprensa vem falando, né? Porque isso já mostra um pouco de como será essa grande partida. O link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem muito mais enrolação, vamos pro vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal. O dobro, né? O dobro. Mesmo assim, né, a vantagem... Mr. Boina ali entrou, fez história e foi embora, né? Pelo amor de Deus. Tão legal era o Boina, né? A gente já pensava várias coisas, né? Referências, figurino. O cara vem... E tinha uma galera, torcedor do Vasco, que na época já tinha comprado Boina e tudo. Mas e aí, a diferença entre eles hoje é essa, Jailson? A perspectiva é de uma desvantagem assim, de uma diferença assim? Vem sendo assim nos últimos anos. A vantagem, Flamengo, a gente consegue ver pelos números, até pelo peso dos nomes que tem nos dois elencos. Sim. E no momento, mesmo que o trabalho do Felipe Luiz seja recente, ele já tem mais tempo, já tem 2 títulos e já tem basicamente a leitura toda do que tem na mão, que ele pode usar, as variáveis que ele pode utilizar taticamente com esse time do Flamengo, diferente do Carille. O Carille acabou de chegar, ainda está descobrindo algumas coisas, está faltando, e a gente está falando aqui, está faltando jogador de velocidade, ele está tentando se virar para conseguir fazer com que esse time do Vasco jogue sem esses atletas de velocidade, e ele está encontrando dificuldade. Então, para mim, mantém a diferença. Para mim, o Flamengo continua à frente do Vasco. Sim. E até nas necessidades, olha como a diferença é tão grande. O Vasco precisa de jogadores de velocidade. A discrepância é tão grande que você vai para o Flamengo. Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique, Michael, Plata. Cara, você vai fazer aqui isso que a gente lembrou. Todos esses bons, né? Jogadores de velocidade. Nós citamos 6 aqui, né? 6. Essa é a discrepância. Bruno Henrique, que está sendo deslocado para jogar centralizado, porque tem muito jogador de velocidade. Uhum. Quando aconteceu a gente estava prevendo o jogo entre Flamengo e Fluminense, né, Marra? A gente falou assim, ó, o jogo, a desvantagem também é enorme, mas o jogo para o Fluminense pode encaixar. E o Fluminense conseguiu segurar o Flamengo. A gente consegue enxergar isso no Vasco? O Carille é um cara que costuma montar defesas. Acho que esse é um trunfo. Porque se for olhar agora, Bruno, a diferença é grande. E o Flamengo está com a confiança lá no alto, o time tem jogado bem. Os números de defesa ali, de ter sofrido 5 gols na temporada, vale lembrar que o Flamengo não começou com seu time titular, né? Era um time de meninos, sofreu gol aí algumas vezes. O Flamengo até demora algumas rodadas até a primeira vitória. Depois que vem o time de cima, o time do Felipe, aí a diferença é incrível. E, pelo contrário, o Vasco começa bem e depois vem caindo. Então, assim, antes da bola rolar, otimismo pro Flamengo e pessimismo pro Vasco. O trunfo é o Carille, pensando no Vasco. O Carille sabe o tamanho do clássico, já disputou 500 clássicos aí. Em desvantagem também, né? Em desvantagem também, já conseguia fazer o time ser mais pegador, jogar no erro do adversário. Mas, para mim, assim, o que eu vejo hoje é um risco muito grande você ficar com a linha muito baixa, trazendo o Flamengo para jogar perto da sua área. De uma hora para outra sai um gol. E se sair um gol rápido, a tendência é que saia outro. E por aí vai. O Flamengo está lotado de jogador bom. Acho que sua estratégia tem que ser muito positiva, muito assertiva. Você não pode bobear. E tem outros pontos. Para mim, ainda vejo hoje que na cabeça do Carille tem dúvidas. Porque se ele tivesse, o time não está jogando bem, mas eu sei o que eu quero do time, eu tenho dúvidas se ele sabe mesmo
e se ele conseguir montar o melhor Vasco. As informações do Jufo são boas. A volta do Paulinho encorpa meio campo e dá saída, dá tranquilidade, e especialmente o Coutinho. Aí, onde o Coutinho? Então, é no ataque ou é à frente dos 3 volantes? Mesmo se não for no ataque, não dá para o Coutinho ficar voltando. O outro atacante, que ficar do lado do Verratti, ele que se vire para voltar. Não dá para o Coutinho ser desgastado no jogo. Então, se vai voltar, volta em 4-4-2 com o Coutinho adiantado. Alguém cuida do dele lá. Alguém marca o espaço dele. E mesmo ele jogando na frente, como atacante? Mesmo se ele jogar no meio. Podia tanto ser o Rony, aí ele né, adianta. Vasco. É a peça. Muito. É o que o Rony faria, né? É a peça que encaixaria ali, né? Encaixaria. Porque é um atacante que ia incomodar a defesa, que ia voltar. Que ia voltar correr pra pelo marcar. cara, né? Que ia correr Porque pelo time inteiro. Sim. Mas assim, tava um texto aqui, né? Um GC que tava assim, do Carille ter que dar uma resposta no Clássico. É também muito difícil, né? Pô, Difícil. Nesse momento... Ô, Carille, eu preciso de uma resposta. No Vasco da Gama, nesse momento, é contra o Flamengo. Eu posso falar uma bobagem assim? Eu espero mais que o Vasco dê uma resposta pro Carille no Clássico. É. É verdade. Assim, se o Carille perder o Clássico... Você diz de encaixe, né? Imagina o Carille, ligou a TV e falou... E até de "Putz, direção grila." também. Falei, gente, vou responder calma. o quê? É A agora. gente precisa caminhar. Não adianta ficar trocando. Não, eu tô falando de encaixe tático. Uma resposta do Carille por conta do encaixe que pode O Carille, acontecer. sim, e ele pode dar. Sim. Só que é preciso o Vasco entender que a diferença entre os dois é grande hoje em dia. O Felipe Luiz tinha dado a entrevista coletiva depois do jogo contra o Fluminense, falando que era, não necessariamente com essas palavras, mas assim, muito mais fácil você ser o time que tem que destruir do que ser o time que tem que construir, que é, você não precisa propor o jogo. Vai ser mais fácil para o Vasco, então? Se é mais fácil ser o time que tem que destruir e não o time que tem que construir? Não. Acho que Ele não, anota o jogo lá do Fluminense e fala assim, é muito mais fácil, então eu vou fazer isso e vou sair com o resultado. É essa a estratégia do Carille? Não tem como ser dessa forma, mas... Você queria ser o Carille ou o Felipe Luiz? Não, mas é ele que falou, eu só estou perguntando. Não tem Minha como... resposta está muito Não clara. tem como ser dessa forma, mas o Fla-Flu, para mim, foi, como eu já disse aqui, foi um jogo horrível, foi muito ruim, mas o Fluminense impôs dificuldades para o Flamengo, marcando em cima. Só que, aí vai o Carille e fala, não, então vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa, vou marcar o Flamengo em cima para criar dificuldades. Aí vai numa quebrada de bola, um exemplo, acontece que nem aconteceu com o Botafogo. Alguém raspa, o Bruno Henrique sai em velocidade disparada e marca um gol. Mas ele ele que tem... os seus caras do ataque ali te ajudam mais a marcar, né? Diferente de você ter um Arias correndo de um lado para pegar, um moleque novo para pegar do outro. Então, o Vasco, ele tem jogador para marcar assim como o Fluminense conseguiu? Na frente? Difícil, né? Difícil, ainda mais com a linha de, por exemplo, se a linha de frente for Verratti, Coutinho, um exemplo, tá? Eu não acho que vai acontecer, mas se botar o Felipe Coutinho de segundo atacante, o Payet foi bem. Vou colocar o Payet e o Coutinho, então vamos fazer esse teste. Um exemplo. Não vai ter como ter essa marcação. Os três falaram junto, não dá. Não é isso, mas tipo... Se o Carille estiver vendo, ele deve ter tido a mesma reação. Não. Mas por exemplo, não tem como tu ter essa marcação alta. Até da forma que o Marra falou, por exemplo, então um atacante de velocidade que vai marcar para o Coutinho. A saída de marcação com Coutinho e Verratti não tende a ter uma marcação-pressão alta. Sim. Você vai ter dois caras para fazer ali, para fazer a sombra e duas linhas de 4 para justamente fazerem a marcação. E marcando na linha do meio de campo. Exatamente. Só que se você descer muito, como o Marra falou, você está chamando o Flamengo todo para o seu campo de ataque. E aí é um risco muito grande. E é um risco muito grande. Só que se você marcar em cima, você dá campo. A tendência, para mim, vai ser com o Carille tentar marcar ali no meio-campo, naquela faixa entre as intermediárias, e tentar ficar com a bola. Eu acho que a defesa do Carille, que ele mesmo falou que o Vasco teria um pouco mais de posse de bola. Ele vai tentar fazer com que o Vasco fique com a bola. Porque aí você ficando com a bola, o time adversário tem menos chance de fazer o gol. Mas é difícil. Ele É pegar a bola do muito Flamengo difícil. e falar, Flamengo, você não vai ficar com a bola, eu vou ficar. É muito qualquer difícil. time do Brasil, assim, contra o Flamengo, qualquer time vai ter dificuldade. Agora, você baixando as linhas, tem o risco imenso dos caras estarem perto do seu gol, mas você tem uma vantagem também de tirar a velocidade dos rápidos de lado de campo. Porque eles não vão ter muito para onde correr. Só que aí o trabalho do Felipe é tão bom, mas tão bom, que você percebe pequenas associações fáceis no meio campo. Em pequeno espaço, o Flamengo já se acha. Aí tem o Felipe e tem a qualidade dos jogadores. Eles criam espaço
Porque quase todos os times do Brasil vão jogar o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas com as linhas mais baixas contra o Flamengo. Mas o Flamengo tem conseguido se virar. O Fluminense não foi bem assim. Mas eu vou dar um exemplo, aí eu queria te ouvir também. Vasco e Flamengo lá posicionados em campo, tá? Um exemplo. O Michael, de um lado, ou o Luiz Araújo, o Plata, do outro, além do Wesley e um Ayrton Lucas, se ele se recuperar. Como o Vasco, que só tem 2 jogadores de velocidade, que são os 2 laterais, como esses caras vão ficar correndo atrás desses para marcar, vão ter explosão para chegar ao ataque num possível contra-ataque. O campo É fica um ou outro, gigante, né? Você escolhe o que você faz, ou eu marco ou eu ataco. O campo fica enorme. O campo vai ficar muito grande. Você vai ter que dobrar a lateral. Então, isso que eu ia falar. Aí você vai Tá vir... vendo? E é o que o vascaíno não suporta. Não. Porque são os caras de velocidade. Aí vai voltar o que aconteceu no ano passado. Que lá era a dupla, Leandrinho e Piton. Não, mas aí tá com claro que o H e problema é o Pimenta. elenco. Mas isso a gente está falando há Isso é bastante evidente, tempo. É evidente. Não é o Carille. Não. Acho que é uma situação diferente do que a gente estava comentando do Zubeldia no jogo contra o Palmeiras. Por isso que Ali tem um foco no treinador. Aqui não pode ter um foco no Carille. Não pode. Por isso que eu estou falando de defender com a bola. Porque aqui tá claro que existe uma diferença entre as equipes. Sim. Então, vamos lá, No jogo diretoria. Palmeiras-São Paulo você tem equilíbrio. Diretoria. Vamos lá, quem manda no Flamengo e quem manda no Vasco? Quem tá melhor nessa história? Flamengo. Tem alguém que manda. O Pedrinho, não dizendo que ele não manda, né? Mas não tem o suporte financeiro, não e tem vive organização. uma insegurança da liminar. Vive uma interrogação. Diretoria. Aí você desce para técnico. Você tem um Felipe Luiz, que já tem 2 títulos, que já tem dado resposta, e um técnico que acabou de chegar. Que Aí um você técnico que começou um trabalho agora. Aí você vai para o elenco. Não tem preciso comparação conversar. também. O momento das torcidas, não preciso conversar. Contexto histórico das 2 equipes. É completamente diferente do tom do Palmeiras e de São Paulo. Claro. Completamente. O Que é Palmeiras, detalhe, Palmeiras e que é, São Paulo existe um equilíbrio. que é um ajuste, que é uma condição e tal. Aqui, Aqui tudo. não existe. Mas a ideia inicial do Carille era exatamente no início do ano, era de ter a bola, né? Exato. Era Por um isso meio que eu campo toquei com a nesse bola, ponto. que se protegia com a bola, mas tinha dificuldade de fazer o Verrete jogar, não tinha ninguém avançado, além dos laterais no início do ano. E as soluções não foram dadas ainda. Não foram. Não chegou jogador de velocidade. E aí a torcida do Vasco, obviamente, fica... o Carille não está conseguindo fazer esse time jogar mais gente. Por exemplo, tu vai botar um exemplo. Hugo Moura, Jair, Paulinho e Tietê. Pesado. Coutinho e Verrete na frente. Aí você vai botar 4 volantes. Você está colocando 4 destruidores. E aí... Não estou falando que eles não têm qualidade para chegar ao ataque. Tietê pode ajudar também. O Paulinho chega bem. Ele chuta bem de fora O da Tietê também chega bem. O Jair, como a gente já falou algumas vezes. O Hugo Moura também chuta bem. Mas a primeira função deles é destruir o ataque adversário. Não, e é erro zero, né? Sabe? Exatamente. Você não pode... Você tem que ter troca de passes o tempo todo e não deixar se apertar um pouquinho. Eu fico sempre pensando assim, um ataque adversário aperta um pouco e o time vai recuando. E aí vai chegar no Léo Jardim. E aí, se continuar a pressão, rifou e já devolveu a bola. E aí, como... Como é que tu vai quebrar a linha? Desculpa, Bruno. E como é que tu vai quebrar a linha? Eu? Um exemplo. Você tem 4... Tesoura? Tem uma tesoura aí? Você tem 4 volantes no meio. O Coutinho e o Verrete. Você só tem a opção dos 2 laterais. Sim. O jogo fica óbvio, né? Você encaixa ali e não... Você vai fazer como? Aí, dito tudo isso, ficamos aqui conversando, não sei o que, uma bola era Vascão. pum, Verrete, acabou. Pode O acontecer. respeito voltou. Isso aí pode acontecer, claro que pode. Claro que pode. Mas até Claro. Então tá aí, né, um pouco do que foi comentado, um pouco do que eles falaram, né? A prévia para esse grande clássico, que é o Flamengo e Vasco, acho que é o clássico mais atrativo, né? O Fla-Flu e o Botafogo e o Flamengo também não é tão atrativo quanto o Flamengo e Vasco. É sempre muito bom vencer o Vasco. Então esperamos que o Mengão possa fazer um grande jogo, né? Vencer o Vasco da Gama. É um clássico, claro. Pode acontecer de tudo, porém o Flamengo acho que é bem favorito contra o Vasco. De todos os clássicos que ele disputou até agora contra o Flu e contra o Botafogo, acho que esse é o clássico onde o Flamengo é mais favorito, né? Já que o Vasco não vem bem na temporada, o Vasco tá bem mal há algum tempo, então o Flamengo tem tudo para ir para cima e garantir esses 3 pontos, né? Garantir ainda mais esse favoritismo para que chegue gigante nas fases finais do Campeonato Carioca. A gente gostaria de saber muito o que vocês pensam, opinem aqui nos comentários. A participação de vocês é muito importante para o nosso crescimento e assim também você não perde nenhuma novidade sobre o Mengão. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!